Olá, bem-vindos à Fronteira Criativa, uma websérie em formato videocast que explora a tradição, a diversidade e a indústria criativa da fronteira Brasil e Uruguai. Hoje a gente está realizando essa nova temporada graças ao edital da Lei Paulo Gustavo do município de Santana do Livramento, realizado através do Ministério da Cultura e gerido pela Prefeitura Municipal de Santana do Livramento. E nesse primeiro episódio dessa temporada, a gente vai falar sobre música contemporânea, mas com tradição. E para isso a gente vai conversar com um artista, um instrumentista santanense, que há mais de 15 anos recorre ao estado com vários nomes da música, com muita tradição, com muita qualidade, e agora está se explorando na produção autoral e iniciando um novo caminho. Fabiano Torres, muito obrigada por estar nesse primeiro episódio dessa temporada. A gente vai conversar um pouco sobre teu trabalho, sobre indústria criativa, desafios. E para começar, vamos entender como é que tu entrou para a música e por que tu escolheu a gaita? Bom, é um prazer, estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco do meu trabalho, enfim. Bom, o início de tudo foi assim, foi uma coisa, tipo um namoro, aquela paixão, assim, né? Que quando eu tinha, acho que uns, por aí, 8, 9 anos, um amigo meu ganhou uma gaita, num vô dele, e, enfim, mostrou aquela gaita, e quando eu vi, eu nunca tinha visto, assim, eu escutava e tal, mas não... E dali eu comecei já, tipo, quero pegar, aí ficava tocando, não sabia o que ia fazer, mas não queria mais brincar, né, o meu negócio era só a gaita ali. Então dali, quando eu fui para casa, eu já comecei a torturar todo mundo em casa, né. Eu digo, mãe, eu quero uma gaita, o Bruno ganhou uma gaita, isso. E ali foi a função, foram atrás de gaita, enfim, naquela época acho que tinha ainda, foi o Sérgio Brás, tinha outros, o luthiers, vamos dizer assim, né, que afinava e tal. E, enfim, toda essa busca, eles encontraram o Leonel Gomes, né, que é referência nossa aqui de Santana do Livramento, e eu já fui estudar com ele, né. A minha mãe já foi aluno do Leonel? Fui aluno dele, meu primeiro professor. Ali que eu comecei a desenvolver, né, mas a princípio, quando eu vi, eu já me despertou aquilo, sabe? E eu já fui, enfim, depois, até os estudos, já começou, tipo, eu queria estudar o instrumento, não... A escola em si já começou uma briga, né? Da escola. Então foi por aí foi o meu início, foi por aí. Daí eu estudei um tempo acho que uns 9 meses por aí com o Leonel, que o Leonel depois subiu para Guaíba. Mas isso com quantos anos? Eu tinha uns 9 anos. 9 anos. Eu toco desde os 9 anos. Então, eu não parei mais de tocar, né? Sempre buscando e tocando. No fim, depois ele foi viajar e eu fiquei um tempo sozinho, mas eu sempre gostei de tocar sozinho, assim, buscando sons, enfim. Depois eu descobri o Marcelo Nunes, que era muito amigo do meu irmão, tocava gaita já também, outro músico daqui, acordeonista, né? E também estudei um pouco com ele. Depois ele me colocou, ele foi para o Raízes, em Santa Maria, no grupo, e eu fui tocar no grupo Fronteira daqui, que tinha o Sandro Malcorra, que tocava gaita piano. Uhum. E eu também, aí comecei a tocar com eles e automaticamente fui aprendendo muita coisa com ele. Depois eu saí daí desse grupo e conheci o Walter Vargas. Outro referente. Outra referência. Morava perto de casa, tudo tocava um gaita piano, né? Era só o Leonel e o Marcelo que tocavam gaita ponto. E dali eles foram me passando, eu fui pegando aula e tal, e depois fui me virando sozinho. Para quem não é da música e também não é do Rio Grande do Sul, né? Sim. Qual que é a diferença entre gaita ponto e a gaita piano no que é a música tradicional gaúcha? Tem uma diferença? Ela não, só a questão do nome, assim, né? Uhum. Mas da questão da música gaúcha não tem muita diferença. E na musicalidade ou no som? A questão de tocar, sim. Sim, o que é de diferente nesse som? Vamos, tipo, resumir, por exemplo,
A gaita ponto, no caso assim, tu abre é um som e fecha é outro, né? Tipo o bandoneon, né? O bandoneon é mais louco ainda porque tu abre numa mão é uma coisa, fecha é outro. E aqui também. Então são 4 coisas diferentes que tu tem que... E aqui não, aqui a gente tem a mão direita que abre é um som, fecha é o outro. E na mão esquerda abre e fecha o mesmo som. E a gaita piano é a mesma tecla, tu abre e fecha o mesmo som. Muda a digitação. A gaita piano, por exemplo, ela tem as digitações são já como o piano mesmo, né? Sim. Tem uma lógica, assim, não que a nossa não tenha, mas só que as gaitas de botão, elas têm muita variação de escala, de desenho, de digitação, entende? Às vezes eu posso trazer outra gaita aqui, ou tem outro colega aqui, eu vou pegar, toca um pouco e pega, quando vê, é totalmente diferente, tu já começa a bater cabeça para... Sai, mas não, tu fica meio perdido, né? Tem essa loucura aí das gaita ponto, né? Sim, sim. Bom, mas continuando então na tua trajetória, depois dessa uma formação que tem tua, né? Quando tu encara a música como a tua profissão, né? Bom, eu vou ser músico, vou viver da música. Bom, eu sempre gostei de tocar, né? E nessa função toda, resumindo assim, eu tava com uns 14 anos por aí, 13 por 14, eu já não queria mais estudar, enfim. E aí me mandaram para campanha, né? E eu fui para lá, daqui na região, aqui no Rincão dos Pacheco. No Rincão dos Canudos, o Rincão dos Pacheco faz parte de Artigas, Rincão dos Canudos aqui do interior, né? Só que quando eu caí lá, nessa estância lá, para trabalhar, no caso, eu tinha, lá do Brasil, tinha 2 canchas de carreira e baile. E do Rincão dos Pacheco tinha uma escola. Pior lugar. Sim, tinha escola e baile e carreira. E na época que eu fui era forte isso, né? E vinha ônibus da cidade. E aí eu cheguei lá e, enfim, já me colocaram, eu era o gaiteiro da região naquela época ali, né? E eu fiquei um tempo lá. Depois eu fui pro Pedregal, trabalhar numa firma do Percy Rost, que é de São Leopoldo. Mas depois que eu fui pro Pedregal, que aí me tiraram lá já não tinha essa função dos bailes e tal, perdi a parceria, e aí eu comecei a incomodar em casa, que eu queria voltar e voltar. É importante o que tu tá falando, porque também é um pouco a luta de quem nasce com uma vocação artística, né? E às vezes o meio não tem as ferramentas para facilitar aquilo, às vezes também... Bom, muitas famílias não têm também como sustentar uma vida artística inicial, né? Assim, bom, vai fazer só música, né? Não, eu tinha que estudar, né? Aquela coisa toda. Mas toda essa função que aconteceu, bom, para resumir, eu fiquei, aos 19 anos eu voltei, que eu queria ficar no quartel para não poder vir, não fiquei, mas tá, e aí eu falei, não, vem para a cidade, eu arrumei um serviço aqui na linha, né? Mas nessa questão de eu ir para lá, apesar de eu estar no meio tocando ali, eu aprendi muita coisa na questão de pessoal do campo, né? Eu fazia toda a função da campanha. Hoje não faço mais, mas eu aprendi muita coisa na questão da educação e do trabalho, sabe? Da dedicação. Isso automaticamente eu trouxe junto ao instrumento, entende? Eu não era, chegava lá e ficava tocando, eu ficava me preparando antes do baile, tinha aquela coisa para mim chegar lá e fazer bem, né? Sim. Então, foi uma... Enfim, aí quando eu vim para cá, para a linha, que eu trabalhei na Casa Santa Rita, uns 3 anos ali. Nessa função, quando eu vim para cá, eu já tocava com o Daniel Cavalheiro, nós era tudo, na época, tudo junto, tava aprendendo junto, né? E aí se formou o grupo Charla de Fronteira. Nesse Charla de Fronteira foi aí que eu comecei a entender, escutar os temas, vamos tocar essas, montar um grupo. Dali eu comecei a entender que o cara podia... Eu tocava ali, pegava uns pilinhos e tal, mas eu tinha um serviço, né? E eu sempre querendo sair do serviço, mas não dava. Viver da música. Não dá, tá. Bom, enfim, aí tudo isso a gente tocou um tempo e... 2004, nos chamaram para fazer uma abertura do Martim Fierro, um canto para Martim Fierro, que era um festival que tinha aqui, né? Todo mundo conhece, aqui em Livramento. E a gente fez a abertura. E essa gaita aqui,
Ela era piano. Por quê? Porque eu comprei essa gaita de um colega meu dali da linha. Ele ganhou de herança essa gaita. Era uma gaita piano grande. E eu queria transformar, porque naquela época todo mundo estava transformando, tinha uma certa dificuldade de trazer uma gaita boa da Itália, por exemplo, Sim. que hoje é tranquilo. Mais fácil, né? E aí tinha essa coisa de transformar piano para de botão, que é o caso da minha. E aí nessa apresentação da abertura do festival, eu toquei umas duas nessa que quando era piano, era maior que eu, né? Aí eu toquei umas duas músicas nela e eu tinha uma outra 40 abaixo de botão, né? 40, duas ilheiras. E também toquei. Nessa apresentação aí, foi numa sexta. No domingo, a gente tava lá em casa e tal, esperando se organizar para ir pro festival, olhar, né? Quando veio, chegou o Eduardo Soares, que é um grande amigo daqui, da Estância Carcávio, junto com o Joca Martins. Aí chegaram lá e disseram, e aí, Fabiano, tu não quer... Sábado foi. Amanhã tu não quer ir lá comer um assado, leva tua gaita, não sei o quê. Tá. Aí quando eu cheguei lá, Dudu, senta aí, toca umas músicas pra nós, sei o quê, tem uma música tua aí? Eu tenho, mas tá vergonhado, aquela coisa toda. Mas ali, quando eu terminei de tocar, eu já, cara, te convidar pra tocar junto conosco. Aí já me largou os CDs ali, eu digo, pô, aí não acreditei naquilo, né? Fiquei, bom, agora eu vou conseguir, tá acontecendo, né? Tá acontecendo. E eu fiquei, não, facilita, o Luciano Maia tá indo pro César Rogério e tal, e estão precisando de gaiteiro. Anima, isso aqui, isso era um dezembro, né? Eu, preciso de tempo, eu não tenho gaita, não tinha gaita. Aí, bom, mas eu aceitei na hora, né? Eu digo, não, eu vou fazer. Aí cheguei em casa, a mãe já, não sei o que, aquela função de eu ir embora, né, cara? Eu, não, mas eu vou ir, cara, vou ir, sim. O pai era faceiro, assim, né, de que eu ia tocar, né, cara? Enfim, dali... O Marcelinho me emprestou a gaita, eu fiquei um tempo com ela, tirei todas as músicas. O Fabrício Harden, daqui de Livramento, que mora lá, também vinha aqui, me passava as músicas, me ajudou muito. E eu acabei indo para Pelotas. Eu fiquei, acho que umas 2 semanas lá no apartamento do Rodrigo Maia, do Maiquinho. Fiquei por lá. E depois eu fui com um padrinho do meu irmão, me chamou para se eu queria morar em Porto Alegre. Depois daquelas 2 semanas ali, e eu na hora, eu me lembro que quando eu cheguei lá na rodoviária, o Joca olhou pra mim e disse, tu veio de muda, cara. Claro, porque eu tinha levado o arreio, todos meus arreios, era bolsa, olha, um monte de coisa. Ele disse, cara, eu digo, não, mas cara, eu vim pra ficar. Eu não vou, se não der na música, eu vou ficar aí igual. Porque, imagina, eu tinha 22, 23 anos. Sim, super. Eu queria sair, né, tocar. E aí fui para Porto Alegre. Aí quando eu fui para Porto Alegre, cara, aí sim, aí eu comecei a me envolver, já que eu estava no festival, comecei a ir para o festival. Eu tive muita oportunidade de ter pessoas boas. Isso eu queria te perguntar, quem são teus referentes, né, que foram fazendo essa construção da tua identidade sonora e que hoje permitem que tu passe essa criação autoral, né? Quem foram essas pessoas? Essas pessoas lá, quando eu cheguei lá, uma pessoa que me abraçou muito, assim, quando me conheceu, foi o Márcio Rosado. Não sei se tu conhece, ele é um músico daqui de Santana do Livramento, mas vive anos lá, né? Hoje está na Bahia. Um grande músico, violonista. Esse cara me abraçou, de verdade, botou embaixo do braço. O Carlos Madruga, também, que é um compositor de Porto Alegre também. Ele também fez isso, o Fabrício Harden. Esses caras aí me abraçaram, me botaram no circuito. No circuito, para tocar no festival, gravar disco. Com o Márcio eu gravei muito disco. Aí eu comecei a me envolver na questão dos estúdios, né? Vamos gravar e aprendi muita coisa com eles. Muito, muito. Claro que depois foi surgindo outros, né? Nesse envolvimento todo lá, fui conhecendo outra turma. E o pessoal, a maioria me abraçou. Eu levava muito a sério, a gente tem que levar um pouco a sério o que a gente quer, né? Sim, sim. E, Fabiano, tu falava pouco sobre
sobre como essa lida campeira, essa experiência, né, de viver num trabalho rural, né, Sim. como isso influenciava também quando tu ia tocar, né, nesses lugares. Sim, com certeza. Mas que outras coisas da nossa identidade de fronteiriços aparecem hoje nessa produção autoral que tu tá, né, aí Sim. transitando, né? Eu me lembro que na época a gente escutava muito rádio aqui, né? E meu pai me mostrava muita música, a gente escutava, tinha um radinho amarelinho, me lembro. E eu escutava muito isso, apesar de não tocar, né? Muita coisa. E quando eu fui para Porto Alegre, que comecei a me envolver com outras músicas lá, começaram a tocar, tipo, cara, conheço a música, aí comecei a tirar, cara, esse é o fulano, esse é o ciclano, esse é o Rodolfo Medeiros, esse é o Horácio Salgán, esse é Piazzolla, esse não sei o quê. Começou aquela... E aí, automaticamente, eu me lembrava do tempo que eu escutava, mas eu não sabia, a gente não tinha acesso, né? Não tinha computador, enfim. E não buscava, porque tocava na rádio ali e deu, né? Falava um nome e já era. E quando eu cheguei lá, eu comecei a escutar. Ah, esse é fulano. E aí eu já tava com o computador na mão, né? E aí eu comecei a buscar eles. E aí que começou a escutar mais esse trabalho, tocar com outra turma lá, tocar outras músicas, né? Uhum. Isso eu fui colocando nas músicas. Eu acho que a forma de eu tocar dessa questão que tu tá falando do campo, enfim, isso Da já... vivência, né? Da vivência, né? Isso já tá, entende? Tipo, já tá, por exemplo, em mim, que eu digo, assim, que eu vejo alguns outros músicos daqui também. Tem essa coisa já, a gente tem, o fronteiriço tem isso, não questão só do campo, mas a forma como a gente vive aqui. Porque é uma figura do gaúcho construída na capital, principalmente, né? Sim. Que é uma figura, às vezes, de um gaúcho de pessoas que não viveram, né? Sim, E com que, às vezes, certeza. isso não é tão real, digamos, numa Aham. produção, né? Quando a pessoa, de fato, não viveu aquilo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Até no modo de se puxar, né? Dá pra ver, assim, Sim. naquela época, né? Mas essa questão, eu acho que é dessa parte gaúcha que vem da nossa música, não tanto na minha, ou daqui, enfim. Eu acho que a gente já traz daqui, sabe? Já traz quando a gente nasce aqui. É o que eu vejo, assim, da turma, sabe? Sim, do entorno também, né? É. Sim. E me conta um pouco, Fabiano, bom, a gente falou um pouco dessas pessoas, né, que te ajudaram, que te acolheram quando tu chegou, tu fez essa construção em Porto Alegre, mas tu retornou para cá, né? Mas que desafios tu enfrentou, e tu ainda enfrenta, porque, né, viver da música, viver da cultura é Sim, sempre uma luta, né? com Mas quais certeza. foram os principais desafios, então, para ir para Porto Alegre? Mesmo tu sendo acolhido, certamente tu teve obstáculos em alguns momentos, Sim, né? com certeza. Teve, teve episódios, assim, que... Porque eu acho que é como tudo, né? Às vezes a gente... Essas músicas que eu toco hoje, por exemplo, ali com, vamos dizer assim, o Mauro Moraes, um exemplo, né? Que eu toco com ele desde 2005, final de 2005. Aí eu vim no festival, foi 2004 que me chamaram. 2005 eu voltei ao festival, a convite do Mauro, toquei Fronteira Seca, que eu me envolvi com o Ricardo Martins, fiz o arranjo, aí ganhamos o festival. E eu comecei a tocar com ele nessa época aí, né? Então, essas oportunidades tu vai ficando. Bom, acontece alguns episódios quando tu te envolve com outras músicas, tu tem uma certa visão da coisa que tu acha que, né, tu não tá no meio, tu acha que é uma coisa. Quando eu entrei, eu cheguei lá em 2005, eu não vou falar as coisas assim, né, mas, Sim. cara, 2009, eu cheguei em casa, já tava, acho que, não sei lá, uns 20 dias. Às vezes eu encontrava, a Juliana só trocava A tua mala. companheira, né? É, Sim. minha esposa. Eu encontrava na porta ali, dava uma mala suja e pegava ali, seguia.
que era a função das estradas, enfim, né? Mas em 2009 eu cheguei em casa, e aí falei, olha, eu não quero mais tocar. Eu falei, mas como assim? Tu veio de lá e tal, a gente veio, tá tocando aí, vivendo a música. Tia, mas não dá, Teve uma crise. não é o que eu achava que era um mundo diferente, mas tem muita coisa que é difícil é difícil, não é questão de tocar, é de ver algumas coisas assim, de como acontece, o movimento de algumas coisas, né? E isso aí, eu tive esse episódio de tipo, tia, não quero mais tocar, não é que eu não queria tocar, eu queria sair do lance, queria, vou estudar e fazer não sei o que, tocar. Mas da parte que não é o palco que eu queria sair, né? Sim, envolvimento com a galera e tal. Sim. Mas foi coisas assim que depois aí que tá, aí vem essas diversidades. A gente, né, aí o cara para e pensa, tipo, bom, isso é a vida, né? É o mundo, né? Sim, que vai ter em qualquer trabalho, tu vai ter essas crises, né? E aí, a partir dali, eu comecei a enxergar já diferente e eu já tava, enfim, eu tinha 13, 14 repertórios, assim, tocava muito com todo mundo, graças a Deus, né? Sim. Mas dali, depois dessa função toda, 2010, foi 2009. 2010, meu pai ficou de cama, enfim, eu vim pra cá. Eu vim sozinho e aí fiquei um ano aí com ele. Daí eu comecei a voltar, como eu não tinha compromisso e coisa, tocar as minhas músicas. Nessa função, cuidando dele e tal. Bom, a compor, então, tu iniciou, né? porque eu tinha algumas coisas já em fitas, eu guardava muito em fita. Sim. E comecei a ir para esse lado aí, né, desse tempo. E eu voltei começo de 2011. E aí eu tinha gravado um disco em 2009 da Maria do Carmo. Uhum. Cantora daqui, de Ribeira, Sim. que eu conheci através do Silvério, que é um músico de Pelotas. A gente gravou o disco dela e tal. E teve um tempo aí, acho que foi 2011, que a gente foi para Montevidéu. Só que ele estava tocando outro som com outra turma. Eu tinha a oportunidade de tocar o instrumental. E eu comecei a enxergar o outro mundo. Tu foi pro Mercosul, digamos, né? Aí eu digo, tem essas oportunidades aqui, dá para fazer esse som. Pá, E eu fui buscando isso aí. E aí eu comecei já a sair daqueles repertórios, né? Se sair para ter o tempo, tudo... Os repertórios dos músicos que tu sempre tocava como músico acompanhante, digamos, né? Eu comecei automaticamente, e também ia renovando, ia chegando gente, né? Chegando gente nova. E aí eu fui buscando esse caminho aí. E, claro, não é fácil, com certeza. Sim. Mas eu fui buscando, aí conheci o Patrício, isso que eu queria chegar. Conheci o Patrício Tchegojin, que é de Taquarembó, mas vivia em Montevidéu, que é um violonista. Hoje ele vive na Espanha. E eu conheci ele. E aí a gente começou a tocar, a compor os dois. E 2012, 13 eu já estava vindo direto para Montevidéu. Eu ficava um mês, voltava, ficava lá, voltava e ficava nesse... E isso aí me empolgou muito, sabe, de eu poder tocar. E lá eu via todo mundo, os amigos lá, né, o Luciano, enfim, tinha muita gente, muitos músicos lá já tocando o seu trabalho, né, e bonito, assim, né. E aí quando eu tive esse amigo, eu digo, pá, cara, aí eu comecei a me empolgar nessa questão do instrumental. E aí a gente gravou um disco... Isso foi a próxima pergunta sobre isso. Aí a gente gravou um disco, eu me lembro que o Patrício morava nessa época ali no Parque del Plata, fica uns 40 quilômetros de Montevidéu, né? E lá tinha um cinema que tava tapera, vamos dizer assim. Cuidavam lá, mas estava parado, né? E aí a gente foi para lá, o Patrício arrumou o espaço, os caras, tipo, pode gravar, mas tem que ser de madrugada, tipo meia-noite às 3, por aí. Tá, e nós topamos, tá, então vamos gravar lá. A gente levou todos os equipamentos para gravar, os microfones e tal, colocava lá, só nós dois. E ia gravando, né? Ficamos aquela semana lá gravando. E aí a gente gravou o disco. Ao vivo em Cine del Parque de Plata.
E gravamos ele, aí deu uns, sei lá, 15 dias, por aí, 20, foi rápido. Sim. E ele tinha na época era a namorada dele, que era a Ona, que era da Espanha. E aí eles, Partiram. Patrícia foi. Sim. E gravamos um disco e Sim. não tocamos mais. E esse foi teu primeiro disco Foi o instrumental? primeiro disco instrumental. Sim. Quantos discos tu tem gravados hoje, Fabiano? Eu tenho 2 trabalhos. 2 trabalhos, mais o documentário Sotaques da Fronteira, né? Me conta um pouquinho sobre esse trabalho, sobre os sotaques. Os sotaques, na verdade, depois dessa gravação aí, com o Patrício, a gente seguiu tocando algumas vezes. E o sotaque surgiu, daí voltei para lá, segui trabalhando, normal. E voltei para cá. Quando eu voltei para cá, foi questão da pandemia, né? Sim. Que é a nossa parte, assim, da nossa área, vamos dizer assim. Foi um divisor Foi para os todos. primeiro, né? Aí a gente acabou voltando para cá. Enfim, toda a função que todo mundo passou, na verdade. E a gente voltou para cá. Quando voltou para cá, eu recebi uma mensagem, não me lembro de quem foi que mandou, que era um edital, esse Criação, Informação, Diversidade das Culturas, uma coisa assim, da Marco Polo. E aí eu recebi e eu mandei para o Leonardo, porque o Leonardo, o Gadeia era o que eu tinha mais contato, assim, né, que na época nós tocava com o Jairo Lambari, ele fazia produção e tal. Eu digo, cara, vamos escrever. E eu, como eu estava aqui parado, e esses temas eu já estava trabalhando eles, né? Eu digo, eu tenho uns temas para gravar, cara, vamos mandar, de repente. Ele, pá, será? Eu digo, claro, cara, vamos organizar, tu manda, vai dar certo. E tá. E ele mandou e surgiu, sabe? Sim. A gente foi então vocês fizeram um documentário também. Foi aí que surgiu, através do documentário. Ah, cara, então vamos pegar tudo. Aí começou as ideias. Vamos fazer isso, fazer aquilo, papapá. Eu digo, pá, boa, vou falar com os professores. Aí quando incluí os professores, pá, daí eu fiquei feliz, né, cara? Sim. Daí voltar foi uma gravação, assim, um trabalho que a gente teve de uma semana ali, né? Muito intensa de emocional, né? Porque eu tava voltando para cá, indo nos lugares que algumas músicas foram construídas, junto com os professores. Tipo, foi uma coisa, é isso aqui que nós vamos fazer. Foi como um repasse da tua vida também, né? Foi. De alguma forma. E aí aquilo até hoje eu falo Sim. Aquilo me deu uma luz, assim, claro, sabe? Tipo, é isso que eu tenho que fazer, Sim. sabe? Quando tu te enxergou como artista ali. Sim. Olha a importância dos editais, né? Com certeza. E do apoio aos artistas para produção, né? Porque aí é que dá o giro para ti. Como é que tu tá hoje? O que tu tá fazendo? O que tu tá preparando? Já sei que tem 2 projetos aí novos, né? Que vão acontecer em 2025, 2026. Conta um pouquinho. Bom, só para terminar ali um pouquinho, só que eu queria falar que nessa função da gravação, eu conheci o Julian, o Acef, que é um tecladista daqui. Eu não conhecia ele. Porque daí eu comecei a pensar nas músicas, né? Eu digo, eu queria colocar um piano aqui, um teclado, sei lá. Aí veio o Julian, que eu conheci, outro acordeonista daqui também, de Gaita Ponto. Enfim, uma turma que eu conheci e convidei. Cara, vamos gravar, vamos fazer. Essa troca foi importante e interessante para mim também. Sim. Porque eu não... São ótimos músicos e conhecia da galera que estava trabalhando depois que eu saí, tipo, 15 anos atrás, né? Foi bem importante, fiquei muito feliz de tocar com eles. Bom, aí a partir dali, agora a gente está trabalhando, eu tô montando um trio, né? A gente fez 2 apresentações no ano passado, que foi uma abertura, um projeto da Editora Gaúcha, aí no teatro, né, de Ribeira. E o festival que teve ali em Fronteira Aberta, Marco da Pampa, a gente teve... Também tiveram. A gente fez uma abertura, né? E agora eu tô formando, assim, o trio é eu, o Yuri Camargo, que é daqui, né? Um guitarrista. Ele toca guitarra semiacústica, também violão. A Sabrina Antunes, que é de Sertão, né? E mora em Rolante. Trabalha com a música também na IFSU.
e ela toca percussão e vibrafone também. Então a gente está buscando trabalhar com esses instrumentos, assim, violão, guitarra, tem a outra minha gaita cromática e vibrafone, percussão. A gente está montando esse trio a recém. A gente vai começar abril agora os primeiros ensaios, né? A maioria autoral, né? Eu acho que a gente tem muita música boa para tocar, variada, né? Mas eu acho que o autoral de cada um tem que expor, sabe? Sim. Então tem esse trabalho aí que a gente está começando, né, a fazer. E a gente já tem, a gente foi contemplado aí pelo Sesc, né? Julho a gente vai fazer um circuito com eles aí, apresentando um sistema autoral, instrumental. E também o Teclas Sonoras, que é outro projeto que eu sempre acreditei muito nele. A primeira edição, muita gente apoiou aqui em Livramento. Eu tive muita força da turma, que foi aí que surgiu, que ele aconteceu, né? Sim. E agora também foi contemplado aí no Que é uma edital. mostra, né, de música instrumental. Que no caso a apresentação principal é a gaita ponto, a gaita cromática, o bandoneon, a gaita piano e o piano. Todos juntos assim, cada um toca o que se agradar, e diálogo, enfim. Sim. E aí eu acho, a princípio nós vamos fazer em novembro, se Deus quiser. Sim, então vai ter muita música aí. O dia inteiro de música, a ideia. Sim. Fabiano, toca uma pra nós. Claro que pra sim. gente ir encerrando o nosso papo e pensar um pouco também, assim, refletindo aqui da nossa conversa, né? A gente está hipermassificado pela internet, a gente ouve coisas de qualquer lugar do mundo o tempo todo, e tu traz uma coisa da raiz fronteiriça, né? O que tu diria para um guri que está hoje aqui na fronteira, ou que está nos ouvindo em algum lugar e mora numa cidade longe de uma capital, por exemplo, né? Sim. E tem vontade de fazer música? Eu acho que, assim, eu acho que tem que explorar, sair do ninho, sabe? Claro que na cidade a gente tem muitos músicos bons, muitos artistas que a gente pode ter a base, né? Mas a questão de tu sair do ninho e conhecer outras pessoas te dá um suporte e muitos caminhos, né? Então eu acho que teria que seguir. E outra coisa, o acesso hoje que tem, né? E eu mesmo estou aberto a conversar com qualquer um, com todo mundo que entrar em contato, né? Tem outros amigos também músicos. A gente tem esse acesso hoje. Sim. A chegar em artistas e poder dialogar e trocar essa ideia e ir para frente, né? Sim. Obrigada, Fabiana. Vamos ver o quê? Eu vou fazer, eu nem sei, mas eu pensei agora, toquei o pé aqui. Eu agradeço pela oportunidade aí, falar um pouco do meu trabalho, por trajetória. Favor. Uma honra te receber, um super músico. E também acho que dá espaço para música instrumental, né? Que às vezes não há tanto conhecimento, né, sobre a música instrumental gaúcha também. Acho importante a gente dar espaço, a gente falar sobre ela e ter pessoas como tu na nossa fronteira aí girando pelo mundo é uma honra. Mas para mim também. Tem muita gente boa, tem muitos amigos aí que estão fazendo esse trabalho também. Graças a Deus, né? Eu vou fazer, eu acho aqui, Florido Espinijo. É uma composição que ela surgiu naquela função de gravação lá com o Patrício, em Montevidéu. Ele morava ali perto do Centenário, acho que é que chamam lá, estádio. Né? Estádio, E eu me lembro que a gente ficava a tarde inteira tocando lá, montando, e aí a gente saía, vamos sair, nós ia para aquela praça ali. E nessa tarde aí nós tinha iniciado esse tema aqui, né? E temos que colocar um nome e tal, e tal. E a gente sentou ali fomos tomando mate e tal, sentamos na praça, ficamos ali, quando a gente olhou para trás, eu tipo, um espinilho, cara. E o espinilho tava todo florido, bonito, assim, né? Mas, Florido Espinijo, tá.
E aí ficou o nome desse tema aí. Claro que hoje ela já teve algumas Modificações? Ai, fiquei emocionada. Lembrei do meu avô tocava gaita também, o Segui Velho, o Gregório, e a gaita né, acho legal falar isso, que a gaita no campo, às vezes, antigamente, hoje já não, né? Sim. Era o centro, às vezes, de uma família, não tinha rádio, não tinha TV, não tinha certeza. internet, né? E ela era o que agregava as pessoas em torno da lareira, em torno do almoço de domingo. Então, ver a excelência com que tu toca é muito emocionante. Tô de verdade. Não posso chorar se eu sujar a maquiagem, mas parabéns, lindo o teu trabalho. E para nós uma honra também, um pouco do propósito do Fronteira Criativa, dar espaço a artistas como tu, né, que tem essa criação autoral. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vida longa para esse projeto, que tem uma importância muito grande, né? Questão nossa aqui, né? Sim, da nossa terra. Da nossa criação autoral, né? Com certeza. Muito Obrigada, obrigado. Fabiano. Até a próxima, encerramos aqui. Tchau, tchau.